Um princípio básico para a minha vida e para a tua vida. Princípio básico para a nossa caminhada cristã. Princípio básico de entendimento. Isaías 43, verso 10, diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Pai, essa é a tua palavra, Deus, a palavra da verdade, Senhor. Ó Deus, a palavra que nos revela o quão grande é o Senhor. E que eu seja apenas neste momento um instrumento nas tuas mãos, Deus, para compartilhar a tua palavra com o teu povo. Compartilhar a tua palavra com cada vida que está conectada neste momento conosco. Me use, Deus, conforme teu querer, conforme lhe apraz. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Princípio básico, queridos. Princípio básico. E o que o Senhor ele ministrou no meu coração, se a gente não entende esses princípios básicos, dificilmente a gente vai conseguir caminhar como cristão, como cristã, como servo e serva do Senhor. Dificilmente. Porque olhando para esse versículo, somente para esse versículo, nós temos aqui algumas orientações que são cruciais para nós. Algumas orientações que servem como base para a minha vida e para a tua vida. A primeira fala do profeta, ele diz: Vós sois minhas testemunhas. Você é testemunha. Eu sou testemunha. Nós somos testemunhas. O texto diz, literalmente, que nós somos, não que nós devemos ser, ou que nós podemos ser. Nós somos presente. Isso significa que essa postura, que esse comportamento, que esse estilo de vida já precisa estar em nós, hoje, presente. Eu e você somos testemunhas que precisam externar que esse Cristo da cruz um dia morreu pela minha vida e pela tua vida. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus. Esse Cristo um dia derramou seu sangue puro, imaculado, para mudar a nossa realidade. Nós somos testemunhas. Ele nos pede para a gente saber, ou seja, para a gente conhecer o Senhor. Ele pede para a gente crer e acreditar no seu Evangelho e entender literalmente as Escrituras, ou seja, entender a sua palavra. Se você virar a página aí, for em Isaías 44, no verso 6, você vai ver o seguinte: Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim não há Deus. Aleluia. Você também pode ver em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode também ver em João capítulo 1, versos 1, 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Tem também Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir,
o Todo-Poderoso. Aleluia. Meu Deus. E ainda em Apocalipse, no capítulo 22, verso 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Versículos declaram a soberania de Deus. Declarações do próprio Deus se apresentando para a humanidade, se apresentando para os seus filhos, se apresentando a mim e a você. Esse é o nosso Deus, o soberano, todo-poderoso, o Yeshua HaMashiach. Aleluia. Oh Deus, oh abaço, grandioso é teu nome, Senhor. Grande é o teu nome, Senhor. Ele é simplesmente tudo, queridos. Ele é simplesmente tudo. E aí, quando a gente entende esses princípios básicos de vida, que estão todos no único versículo, a gente começa a caminhar como Ele espera que a gente caminhe. Como literalmente o profeta ele ressaltou nesse versículo: saber, crer e entender. Eu espero de verdade, querido, que se você não sabia disso, a partir de hoje que você comece a saber, existe um Senhor que governa. Não há Deus como nosso Deus. Ele é soberano, Ele é absoluto. Antes do mundo existir, Ele já existia, Ele já era. Antes que o haja houvesse, Ele já era Deus. Amém? Antes, muito antes. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Oh, papai. Creia de verdade que Deus é Deus e que Ele quer ser Deus na sua vida. Ele quer ser Deus na tua família. Ele quer ser Deus nos teus sonhos. Ele quer ser Deus nos seus projetos. Ele quer ser Deus. Mas Ele só vai ser Deus se você permitir que Ele seja Deus.